Boa tarde, sejam bem-vindos. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 5. O texto de hoje está nos versículos 17 a 20. Mateus 5, 17 a 20. Diz assim: não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade: enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. No texto de hoje, nós vemos Jesus introduzindo o ensinamento a respeito da relação do cristão com a lei. Então, se a gente seguir ali a partir do versículo 21, nós lemos até o 20, Jesus ele vai trazer 6 exemplos para explicar como é que funciona. A lei ainda é importante? O cristão agora, a partir de Cristo, tem que praticar a lei? Se sim, se não, como, por quê? Então, Jesus vai nos explicar isso a partir do versículo 21. E aí ele então faz essa introdução, que é esse pedaço que a gente leu. Se voltarmos um pouquinho mais, a partir do versículo 13, nós vemos Jesus nos dizendo o seguinte: vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. E aí ele vai dizer que o sal, se perder o sabor, não presta para nada, que a luz não pode ficar debaixo, escondida, mas ela tem que brilhar. E aí no versículo 16, que é o versículo imediatamente anterior ao que nós lemos, 17, Jesus vai dizer assim: que através das nossas boas obras, Deus seja glorificado. Então, quando ele nos diz assim, vocês são sal da terra, luz do mundo, o que isso significa? Versículo 16, que vocês estão praticando obras que vão apontar para Deus. E os homens, olhando, observando essas obras que vocês praticam, vão poder, então, glorificar a Deus. E aí, dito isso, parece que Jesus entra no versículo 17 para fazer uma explicação que ele considera necessária. Porque quando nós falamos no contexto do cristianismo a respeito de prática de boas obras, já surge ali um sinal de alerta. Opa, por que está se falando de boas obras? Nós não somos salvos exclusivamente pela graça de Deus? Ou, para os ouvintes de Jesus daquela época, quando Jesus citou as boas obras, é muito possível, muito provável, que à sua mente tenha vindo a imagem daqueles grandes cumpridores da lei, os grandes praticantes de boas obras da sua época, que eram os fariseus, escribas e mestres da lei. Então, assim que Jesus diz, pratiquem boas obras para que Deus seja glorificado, antes de explicar mais profundamente como é que funciona essa relação do crente com a lei, o cumprimento da lei, a prática de boas obras, Jesus então faz essa observação necessária. Mas olha, eu não estou falando sobre praticar obras, sobre cumprir as leis no padrão que vocês estão acostumados a ver. Não estou falando do praticar boas obras e cumprir a lei como os hipócritas fazem. E aí ele vai dizer, porque para vocês entrarem no reino dos céus, versículo 20, a justiça de vocês, aquilo que vocês praticam, precisa exceder, precisa ser superior em muito à justiça dos fariseus. E aí ele entra então no versículo 21 nos explicando de que forma, então, essa prática de boas obras e cumprimento da lei que Deus espera de nós, que se espera daqueles que vão entrar no reino dos céus, de que forma essa prática é diferente da prática dos fariseus e mestres da lei.
Não é interessante que no versículo 17, Jesus começa dizendo assim: não pensem que vim abolir a lei. Aí quando eu leio isso, eu penso, quem estava pensando que Jesus veio abolir a lei? Por que alguém pensaria, olhando para Jesus, que Jesus representaria algum tipo de ameaça à lei? Talvez por causa justamente dessa relação entre lei e graça, que era mal entendida naquela época e eu acredito que mal entendida hoje também. A lei e a graça, elas não são contraditórias e nem excludentes entre si. Se nós lermos e estudarmos o livro de Romanos com atenção, ao contrário do que o conhecimento popular afirma, Paulo, ele não está desmerecendo o cumprimento da lei em favor da salvação pela graça. Ele nos explica ali minuciosamente que ambas as realidades, a salvação pela graça e o cumprimento da lei, coexistem e devem coexistir de forma harmônica. O estudo do livro de Tiago também vai nos explicar essa relação que há entre a salvação exclusiva pela graça e a prática de obras e o cumprimento da lei. E o livro de Gálatas também, que há pouco tempo nós estudamos através do Vida Abundante. Mas hoje a proposta não é fazer um estudo detalhado a respeito da salvação exclusivamente pela graça ou da importância do cumprimento da lei. A proposta não é tratar disso em si mesmo, não hoje. Mas eu recomendo aos irmãos que façam uma leitura depois do culto dos livros de Romanos, Tiago e Gálatas, para estudar mais profundamente a respeito dessas realidades. Hoje nós vemos aqui que Jesus está nos falando sobre praticar a justiça. E praticar uma justiça que seja superior à justiça praticada pelos fariseus. Então, como é que essas duas realidades de salvação exclusiva pela graça, mas também da imprescindibilidade do cumprimento da lei, da prática de boas obras, porque veja, nos versículos 18 e 19, Jesus ele vai dar uma ênfase ali na importância da lei, né? Precisa cumprir a lei, não pode deixar de cumprir, nenhum traço sequer, nenhuma vírgula, nenhum acento. E aí ele fala, né, nos versículos 18 e 19, que a maneira, o seu zelo, a forma como você cumpre a lei na sua totalidade, pode fazer de você maior ou menor no reino dos céus. Mas ali nos versículos 18 e 19, ele ainda está trabalhando com pessoas que estão dentro do reino dos céus. É que essas pessoas dentro do reino dos céus, entre elas há aquele que vai ser menor e maior. Mas quando ele passa para o versículo 20, aqui ele está falando de outra realidade. Ele fala daqueles que estão e não estão no reino dos céus. E que aqueles que estão no reino dos céus são aqueles que praticam a justiça que é superior à dos fariseus. O Tim Keller, ele vai explicar bem no seu comentário ao livro de Gálatas como é que essas duas realidades da salvação exclusiva pela graça e da imprescindibilidade do cumprimento da lei na vida do cristão, do discípulo, como elas podem ser coesas, coexistir, subsistir em harmonia. Ele vai dizer o seguinte: só se obedecermos à lei porque somos salvos, em vez de para sermos salvos, é que nós o faremos para Deus, como é devido. Uma vez compreendida a salvação pela promessa, não obedeceremos mais a Deus por nós, usando o sistema da salvação pela lei para obter coisas de Deus. Em vez disso, agora obedecemos a Deus por Ele, usando o conteúdo da lei para agradar e deleitar o nosso Pai. Então não é difícil a gente compreender que aquele que foi justificado, aquele a quem foi revelada pela graça de Deus, a verdade da salvação, aquilo que foi realizado na cruz, o acesso agora em liberdade para Deus, o cancelamento da dívida do pecado por meio do preço que Cristo pagou na cruz, aqueles que entenderam essa verdade do Evangelho, necessariamente viverão uma vida que expressa que ele entendeu. E como que esse entendimento, essa fé, essa salvação, então, se materializa, encarna? Por meio das boas obras, da obediência aos mandamentos, da prática
os mandamentos de Deus, da obediência a Ele. João já dizia isso no capítulo 15, ele vai dizer: aquele que me ama vai guardar os meus mandamentos. Enquanto você estiver me obedecendo e cumprindo a minha lei, eu vou ter segurança de que você me ama. Então, quando nós pensamos a respeito da justiça que temos que praticar, dessa prática de boas obras, que é evidência de que nós entendemos o evangelho da cruz. Então, e ouvimos Jesus dizer, a sua justiça, a prática da justiça precisa exceder a dos fariseus. Então, são duas questões que importam aqui para nós. Primeira é que é preciso praticar. Isso é um pressuposto na cabeça de Jesus quando ele nos diz isso. E a segunda é, então, em que medida, de que forma a justiça que nós praticamos, ela pode exceder a justiça dos fariseus. Então, se eu estou praticando boas obras, cumprindo o mandamento de Deus, praticando a lei, como eu posso ter segurança de que aquilo que eu estou fazendo é uma justiça, aquilo que eu estou praticando é uma justiça que excede a dos fariseus, que é aquela que é aceita por Deus, e não uma justiça como a dos fariseus, e que é rejeitada por Deus. Quando nós prosseguimos ali a partir do versículo 21, é quando então, como eu disse, Jesus usa 6 exemplos, né? Então é aquela série de exemplos que ele vai usar para trazer esse contraponto, né? Entre a forma como o fariseu cumpre a lei e a forma que é esperada daqueles a quem foi revelado o evangelho. Então, ele fala no versículo 21, né? Vocês ouviram dizer, não matarás, né? Mas eu digo, se você no seu coração se irá contra seu irmão, odiar, isso é como matar. Lembram desse ensinamento de Jesus, né? Aí ele vai e fala então do adultério, do divórcio, do juramento. E aí ele então vai fazendo esse contraponto. Jesus nos ensina aqui, não é difícil da gente concluir, que a justiça praticada pelos fariseus era uma justiça literal. Era uma prática, um exercício de religião e de fé que era só literal. Cumprir estritamente o que a letra diz. Então, não matarás? Então, não vou matar. E aí Jesus está dizendo, agora eu faço uma releitura da lei e eu explico para vocês que o discipulado para o qual eu estou te chamando é mais do que só cumprir a letra da lei. Tem a ver com o interior, o coração, a motivação. Não é só passar na média, eu não matei ninguém. Mas é também amar o inimigo. E é essa a medida que excede e que diferencia a prática de boas obras e a prática da justiça do fariseu com aquele que é discípulo de Jesus. O Led, né, no estudo do Novo Testamento, ele vai dizer o seguinte, o cumprimento da lei é, então, não uma nova lei, mas um novo relacionamento com Deus. Foi o que Jesus veio realizar. Aqui, nós nem estamos falando sobre a possibilidade de ser salvo ou merecer o agrado de Deus pela prática de boas obras. Isso está totalmente fora de cogitação. Quem entende o evangelho e entende a cruz sabe disso. Que a salvação, aquilo que nos foi imputado na linguagem de Paulo, nós somos justificados quando a nossa condição era de absoluto imerecimento. Quando nós éramos, na verdade, alvo da ira de Deus. Não tem nada a ver, a salvação, aquilo que Deus decidiu fazer por nós, não tem nada a ver com o que nós podemos ou não oferecer ao Senhor. Não tem nada a ver. Mas o que Jesus está nos ensinando é o seguinte, que isso de você ser salvo exclusivamente pela graça de Deus e nada do que você fizer poder fazer de você mais merecedor ou menos merecedor, isso é uma coisa, e outra coisa é você praticar a lei. Ninguém está falando de você praticar a lei para receber a graça, você já recebeu. A grande questão é, e que é a questão que Tiago também vai levantar, e Paulo também no livro de Romanos e Gálatas. Você entendeu a cruz? Você entendeu o evangelho? Você foi salvo por ela? Então deixa eu ver a prova da sua fé. E essa prova se expressa como? Por meio da prática da justiça, do cumprimento da lei e das boas obras.
Portanto, a diferença fundamental entre o fariseu e o justo não é a prática ou a omissão da lei. A prática da lei é pressuposto. Todo mundo está praticando. A diferença fundamental é se há ou não o exercício do amor nesse exercício. A relação que há, de forma bem simples e clara, entre a graça e a lei, entre ser salvo exclusivamente pela graça de Deus e a imprescindibilidade do cumprimento da lei, de observarmos isso na vida do cristão, é que o cristão, o discípulo, aquele que recebeu a revelação do Evangelho, que foi salvo pela obra de Cristo na cruz, ele pratica a mesma justiça que ele recebeu. Diferentemente do fariseu. O fariseu, ele pratica a sua justiça, aquilo que está ao seu alcance, aquilo que lhe é conveniente, na sua medida. Por isso ele é literal, por isso os fariseus da época criaram todo um código de conduta paralelo à Torá, à lei de Deus. Modificando ali, adaptando, ajustando, de forma que lhe fosse conveniente. O fariseu, na sua prática da lei, na prática de boas obras, na prática de justiça, ele não estava interessado e nem estava atento à necessidade do alvo da justiça que ele praticava, à necessidade da pessoa que ele estava servindo. O fariseu tinha em vista o seu próprio mérito, a sua autojustiça, o reconhecimento dos homens, a sua recompensa, né? Quando chega o final do ano, tem uma onda de doações, né? Aquele clima natalino, que eu não sei exatamente definir o que seria, mas muita gente começa a doar. Também é época de limpar o armário. E há algumas semanas eu estive com o pastor Capelete na Missão Sal e ele estava desabafando, né? Ele, o pessoal liga aí e fala, vem buscar a doação, armário, televisão. Aí a gente chega lá, o armário está quebrado, a TV não funciona. Eu falei, isso é doação? E aí faz o missionário gastar gasolina, gastar tempo, energia, expectativa. E aí isso aconteceu na nossa casa nessa semana, que a gente recolhe a roupa, né, seca, e dá para as crianças dobrarem as suas próprias meias e roupas íntimas, né? E aí, em algum momento, a filha Dani pegou uma calcinha dela que estava toda laceada e falou, mamãe, esse aqui não dá para usar, olha isso. E aí eu falei, tá bom, então aproveita e já separa, faz um montinho aí das meias e das roupas íntimas que não dá para usar e que eu vou dar um fim nelas. Aí eles arrumaram, dobraram tudo e fizeram um montinho lá das meias e roupas íntimas que não prestavam mais. Mamãe, o que a gente faz com isso agora? E antes que eu pudesse responder, ela disse, vamos doar. E aí eu entrei em profunda crise. E eu pensei, onde eu errei? E aí eu tive que botar todo mundo sentado e fazer uma pregação sobre amar, como a mim mesmo, né? Que a doação não funciona assim. A gente não doa o que é lixo, que isso não tem nada a ver com amar. E é mais confortável a gente praticar a justiça assim. Aquilo que não vai me fazer falta. Quando dá tempo. Quando me dá vontade. Aquilo que não é importante para mim, que não tem mais valor, que eu não vou mais usar. Aquilo que não vai me fazer falta. Mas a maneira como Deus praticou a sua justiça para conosco foi sacrificando o seu próprio filho. Que era o que ele tinha de melhor. E ele vai nos dizer, você que recebeu essa justiça, que é alvo dessa minha justiça, uma justiça que não é retributiva, mas substitutiva, pratique a mesma justiça para com o seu próximo. Então, se a diferença entre a prática da justiça pelo fariseu e a prática da justiça pelo discípulo é amor, se essa medida que excede é a medida que caracteriza aí a justiça que nós mesmos recebemos de Deus, como é que isso funciona na prática? Porque todo mundo pode praticar a mesma obra e dizer, não, eu fiz por amor, e o outro também, eu também fiz por amor. E aí então o cristianismo vira um jogo de sorte, que a gente vai praticando um monte de obra e achando que eu estou praticando por amor, mas se foi por amor mesmo ou não, a gente vai descobrir só no julgamento final. Quando Deus vai falar, então aquele dia você achou que estava praticando por amor, mas não valeu. Não, o cristianismo não é assim. A palavra, ela é objetiva.
quando Deus fala a respeito de praticarmos a justiça, que é superior à dos fariseus, quando Ele nos ensina que essa medida que excede a dos fariseus é a do amor, que a justiça praticada, que é aceita por Deus, é aquela mesma que Ele praticou para conosco, Ele nos dá também evidências aqui na palavra de como é possível identificar objetivamente se estamos de fato praticando uma justiça com amor ou uma justiça farisaica. E aí eu queria compartilhar com os irmãos 2 dessas evidências objetivas. A primeira é: quem eu estou amando? A quem eu estou praticando boas obras? Em todo o Novo Testamento, a gente observa que há uma preocupação constante, assim, perturbada de Jesus, em ensinar aos seus discípulos que eles devem amar e servir o pobre, o necessitado, o vulnerável. Ali no grande julgamento final, Mateus 25, o que distingue os cabritos das ovelhas não é a frequência nos cultos, não é a quantidade de ministérios que assumiu, mas é se ele visitou o preso, se ele visitou o enfermo, se ele vestiu o nu, se ele alimentou o faminto. Em todo momento, Jesus está chamando a nossa atenção para isso. É assim que se ama aquele que não pode te retribuir de volta, aquele que mais necessita. O amor não tem a ver com o que você quer dar ou quanto você pode dar. Tem a ver com o quanto o outro necessita. Foi assim que eu amei vocês. Eu não sentei ali no trono e fiquei medindo, bom, deixa eu jogar uma graça aqui, outra misericórdia ali. Quando eu olhei para a sua necessidade e eu vi que havia um preço a ser pago por causa da consequência da nossa rebeldia e obstinação, Deus escolheu, eu vou lá pagar esse preço por ele. Isso lhe custou a sua própria vida. E é dessa prática de justiça que nós estamos falando, que a Bíblia está falando, para a qual Jesus nos chama e que caracteriza o discipulado e que nos diferencia dos fariseus. Um exercício de amor, de serviço, de cumprimento da lei, que requer de nós sacrifício. Talvez você tenha doado bastante nesse final de ano, talvez você tenha participado de todas as jornadas missionárias, talvez você esteja ofertando horrores, mas se aquilo não configura sacrifício, objetivamente falando, a sua prática não está excedendo a dos escribas e fariseus. Se você escolhe quem você ama, se no seu radar de relacionamentos só há pessoas que podem retribuir o amor que você lhes dá, a sua justiça, essa sua prática não está excedendo a dos fariseus. Então, objetivamente falando, está na hora de buscarmos as oportunidades para praticarmos essa justiça, que é a mesma justiça que nós recebemos do Senhor, estendendo graça, amor para aqueles que não podem nos retornar, nos devolver, para aqueles que mais necessitam, convivendo e nos envolvendo com pessoas em necessidade, em vulnerabilidade, com pessoas que não conhecem o Senhor e estão destinadas ao inferno. Enquanto o caráter e o amor de Deus não for comunicado a elas, nos relacionando e nos envolvendo com elas de forma que aquilo demande da nossa vida sacrifício, assim como demandou do Filho de Deus, para que nós hoje pudéssemos dizer que somos seus filhos. Eu conheci, no mês passado, um missionário chamado Bill Job. Ele é um bummer, que a gente fala, é um missionário que faz business as mission. Ele está na China, tem uma empresa, uma fábrica de vidros. Ele emprega hoje 600 funcionários. Ele está lá há mais de 10 anos. E ele contou que ele estava participando de uma festa, assim, tipo uma quermesse, num dos vilarejos ali, no vilarejo ali na China onde ele trabalha. E era uma festa pequena, de bairro, e aí disse que um Bill Job, americano, um chinês chegou para ele e falou assim, você é o Bill Job? E aí ele falou assim, sou? Ele falou, você é o dono da empresa tal? E aí o Bill Job se assustou e falou, o cara tá me stalkeando, como que você sabe, Ele falou, sou. Aí disse que o rapaz falou para ele, prazer, chefe. E o Bill Job falou, chefe? Eu não sou seu chefe. E aí então disse que ele falou,
O chinês falou para ele: não, mas vai ser, porque eu vou trabalhar na sua empresa de qualquer jeito. Então o missionário ficou intrigado e falou: mas de onde você me conhece? Que história é essa? E disse que o chinês falou para ele: eu acabei de sair da prisão. E lá na prisão, todo mundo te conhece. Todo mundo fala de você ali. A nossa conversa é: saindo daqui, é o Bill Job que a gente tem que procurar. Porque ele vai nos dar emprego. Ali nós não vamos ser tratados como marginais, mas vamos ter oportunidade, né, de viver uma vida diferente. Ali nós vamos ser tratados com dignidade. Então, saindo daqui da prisão, é o Bill Job da empresa tal que a gente precisa procurar. Aleluia! Ele está praticando para com o outro a mesma justiça que ele recebeu. E antes de encerrar, eu preciso dizer aqui, eu preciso denunciar, à luz dessa palavra, nós precisamos fazer uma reflexão profunda e nos arrepender de uma questão muito séria que eu observei agora há poucos meses no período pré-eleição. Assim como vocês, eu tive muita dificuldade de escolher o meu candidato. Muita dificuldade. De fato, não há um candidato que corresponda à nossa necessidade ou ao cargo, né, que ele vai assumir. Mas crente, concordando com o discurso de que o bandido tem que ser morto, não é crente. Você se sentar na cadeira do juiz e dizer quem pode ser morto ou não, é uma afronta à justiça que você recebeu. Porque se Deus te tratasse nessa mesma medida, nenhum de nós estaria aqui hoje. Então nós precisamos prestar muita atenção. Não só nas letras do louvor, do culto de domingo, mas na nossa prática do dia a dia, dos nossos relacionamentos. Se estamos de fato praticando a mesma justiça que nós recebemos, que é paciente, que é perdoadora, que é eterna, que é de graça, que é de misericórdia, que em nenhum momento vai avaliar o nosso merecimento, porque ai de nós, se o amor e a cruz tivessem dependido do nosso merecimento. E estender, e estender, e estender. Eu sei que muitos aqui são empresários que empregam pessoas sem escolaridade, com um histórico familiar totalmente conturbado, pessoas que talvez estão no seu primeiro emprego. Graças a Deus, porque você tem um campo missionário, muitos campos missionários, na sua segunda-feira, na sua terça, quarta, quinta e sexta. Pratique para com eles a mesma justiça que Deus pratica com você. Perdoe, seja paciente. Ah, mas ele nunca aprende. E a gente? Ah, mas de novo. E nós? Ah, mas eu vou me arriscar. E Deus? E que assim Deus seja glorificado por uma igreja que está glorificando a Ele. Porque está comunicando ao mundo: olha, é assim que Deus é. É assim que Ele nos ama. Está vendo como eu estou fazendo aqui? Com a minha família, com os meus funcionários, com os meus colegas de trabalho, com as pessoas que moram comigo no meu prédio, aqui no bairro, no meu entorno, na sociedade. Está vendo como eu estou praticando a justiça com eles? Então, é assim que Deus te ama e pratica a justiça com você. Que Deus tenha misericórdia para fazer de nós essa igreja. Amém? Vamos ter um minuto de oração? Feche os seus olhos. Um estudioso chamado Vinod Ramachandra, de Sri Lanka, ele vai dizer o seguinte, que em praticamente todas as culturas antigas, o poder dos deuses era canalizado e identificado por meio das elites, dos reis, dos sacerdotes, dos capitães militares. Mas aqui, na visão oposta de Israel, não é ao lado de homens de alta posição que Javé se coloca, mas ao lado do órfão, da viúva e do estrangeiro. E nesse sentido, a justiça de Deus é uma justiça escandalosa. Vamos ter um minuto de oração, responder ao Senhor?